Bom dia, meus amados, graça e paz, amém? Bom estarmos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Eu queria pedir para desligar essa primeira leva de luzes brancas aqui, para a gente poder usar o slide. A gente vai usar dois mapas hoje. Meus amados, nós estamos no nosso estudo, na Epístola de Paulo aos Gálatas. Começamos na semana passada. E nós fomos bem detalhistas com relação à vida de Paulo, Desde o seu nascimento até a sua formação educacional como fariseu, passando pelo tempo em que ele foi perseguidor da igreja e sua conversão. Praticamente a gente falou sobre essas coisas na semana passada, E por que nós estamos fazendo isso? Porque nós vamos estudar Gálatas, uma carta escrita por ele, E você vai perceber que depois dessa introdução toda, quando você abrir Gálatas, você vai entender tudo. Praticamente não vai ser necessário grandes explicações, porque você vai compreender tudo que ele está dizendo, porque você vai entender o contexto da carta. Isso é maravilhoso na Bíblia. Quando você abre a Bíblia, já compreendendo o pano de fundo, você entende quase todas as coisas. É uma coisinha ou outra que, de repente, às vezes falta. Então, nós estamos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo. Eu queria orar com os irmãos para que Deus nos dê graça nessa manhã. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos a Ti por essa manhã maravilhosa que o Senhor nos dá. Eu sou grato a Ti, Senhor Deus, pela vida dos meus irmãos que acordaram hoje cedo para estarem aqui aprendendo mais da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa falar conosco. Que tudo isso que nós temos aprendido, de alguma maneira, nos ajude a compreender Gálatas. E mais do que isso, a compreender a verdade daquela carta, Pai. A mensagem da Sua graça, do perdão dos nossos pecados mediante a fé. E a nos apegarmos ao Evangelho, Pai, de tal maneira que nenhum engano seja capaz de nos desviar dele, Pai. Que nós estejamos firmados na fé, firmados no Senhor Jesus Cristo, com toda a fidelidade a Ti, Pai, até o fim dos nossos dias, Senhor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Meus amados, a gente vai fazer uma breve recapitulação da vida de Paulo, só que eu não vou falar tudo aquilo que a gente falou na semana passada, porque não dá tempo, senão a gente não anda. Mas a gente começou falando de Paulo, a gente abriu em Gálatas 1, lembra? E a primeira palavra ali em Gálatas é Paulo, aí todo mundo leu Paulo, pode fechar a Bíblia, a gente começou a falar sobre Paulo, E nós vimos que a primeira vez que Paulo aparece na Bíblia, ele não aparece com o nome de Paulo, ele aparece com o nome de Saulo. Ele recebe esse nome em homenagem ao primeiro rei de Israel, o rei Saul, que tanto Saulo quanto Saul se pronuncia em hebraico Shaul. Então ele recebeu esse nome porque ele é da tribo de Benjamim, assim como Saul era da tribo de Benjamim. Ele recebe esse nome e primeira vez que a gente vê Saulo na Bíblia é lá em Atos capítulo 8. Ele aparece consentindo com o apedrejamento até a morte de um cristão piedoso chamado Estevão. Ali é a primeira vez que ele aparece. Ele está cuidando das roupas daqueles que estavam apedrejando e ele estava consentindo na morte daquele cristão piedoso chamado Estevão. A gente vê logo adiante, em Atos 8:3, que aquele não era um evento atípico. Que Paulo havia se tornado mesmo um perseguidor da igreja, um perseguidor daqueles que eram discípulos do Senhor Jesus. Então ele pegava cartas entre os sacerdotes, cartas de autorização para que ele pudesse ir para diversas cidades e aonde ele encontrasse um cristão, ele pudesse arrastar esses cristãos para a prisão, sejam homens, sejam mulheres. E o que a gente falou na semana passada é por que ele fazia isso, por que ele tinha tanto ódio de cristãos, por que ele perseguia os cristãos. E a gente foi dando um monte de detalhes a respeito da vida dele e eu vou colocar aqui hoje os principais. Primeira coisa é que Saulo ele era um hebreu. E ele desde pequeno recebeu instrução na lei de Moisés através de um mestre muito famoso da época, um rabino chamado Gamaliel. Estudou aos pés de Gamaliel rigorosamente a instrução, ele recebeu rigorosamente a instrução na lei de Moisés. E Gamaliel era um fariseu. Havia alguns partidos nos dias de Paulo, nos dias de Jesus, partidos religiosos. Então havia os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes. Gamaliel era um fariseu.
E como Saulo foi instruído, né, por Gamaliel, ele acabou, obviamente, se tornando do partido dos fariseus, né? A gente falou sobre algumas características dos fariseus, mas talvez a grande característica deles seja o seu extremo zelo para com a lei de Moisés e para com as tradições dos rabinos, né? Então, Saulo era um homem extremamente zeloso. Na verdade, ele ainda, desde jovem, né, ele já ultrapassava e muito os outros jovens que estudavam junto com ele. Então, ele era uma celebridade dentro do judaísmo em ascensão. Um jovem, né, extremamente zeloso da lei de Moisés. E o que isso tem a ver com a perseguição? Porque, veja, se ele era zeloso da lei de Moisés, e uma das leis de Moisés é a que um blasfemador deveria ser morto, ele olhava para Jesus, que dizia, sou filho de Deus, e dizia, esse homem está blasfemando. E qualquer discípulo de Jesus que cresce na palavra de Jesus, bem, ele diria, também são todos blasfemadores. Então, seja Jesus, seja os seus discípulos, todos eles merecem o quê? A morte. Ele era zeloso na perseguição, ele acreditava que ele estava trabalhando para Deus. Depois ele diz mais à frente que ele era ignorante. Mas na época ele acreditava que ele estava trabalhando para Deus quando perseguia os cristãos e os matava, porque supostamente ele acreditava que eles eram blasfemadores. Porque quando Jesus dizia, sou filho de Deus, Jesus se fazia igual a Deus. E isso ele não admitia, porque na lei de Moisés há um só Deus, ou só Israel. É o Shema, né? Ou só Israel. O Senhor é o único Deus. Isso é uma das bases da lei de Moisés. Então, quer dizer, o único Deus. Aí aparece um homem aqui, que nasceu da barriga de Maria, dizendo que é filho de Deus. Não, esse é um blasfemador, né? E ele começou a perseguir. Jesus já havia morrido, ressuscitado, voltado ao Pai, e ele só tinha os discípulos para perseguir. E eram os discípulos que ele perseguia, certo? Por quê? Porque ele era um fariseu zeloso que enxergava os discípulos como blasfemadores, certo? Por isso que ele perseguiu os cristãos. Só que numa dessas indas e vindas, saindo de Jerusalém, indo para Damasco, ele tem uma experiência extraordinária que a gente falou bastante detalhado na semana passada. Veja, quando um judeu recebe alguma coisa que vem do céu, ele sabe que isso vem da parte de Deus. Por isso, quando a gente abre nos evangelhos, você vê que as palavras céus e Deus são intercambiáveis. Por exemplo, lá no Evangelho de Mateus se diz, porque perto está o reino dos céus. Em outras partes diz, porque perto está o reino de Deus. Tanto o reino dos céus como o reino de Deus é a mesma coisa. Falar de céu, falar de trono e falar de Deus na cabeça de um judeu é a mesma coisa. Agora estava lá Saulo ainda, um judeu, indo para Damasco para perseguir os discípulos de quem? De Jesus. Para ele, Jesus é o blasfemador. No meio do caminho, ele tem uma experiência de uma luz que vem do céu e o deixa cego. Quer dizer, uma luz que vem do céu, para ele é uma luz de quem? Uma luz de Deus. Só que na hora que ele pergunta aos céus, quem és tu, Senhor? O que vem do céu? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Aquilo foi um trauma, aquilo foi uma pancada, porque, veja, para ele, Jesus era o blasfemador, inimigo de Deus que deveria ser apedrejado, morto, sentenciado à morte. Mas, de repente, quando ele olha para o céu, acreditando que aquilo é tudo uma questão divina, quem fala com ele? Jesus. Quer dizer, Jesus era o Filho de Deus mesmo. E aquilo impactou ele profundamente, ele ficou cego, mas, como eu disse, a cegueira era uma questão infinitamente menor do que a experiência traumática de ter perseguido aquele que agora se apresenta como da parte de Deus para ele, né? Então ele fica impactado pela experiência, aquilo mexe profundamente com ele. Ele vai para Damasco, Deus envia um cristão até ele chamado Ananias, né, de Damasco. Ananias conversa com ele, diz, olha, Deus me enviou aqui porque você esteve na estrada, você teve um encontro com Deus, você ficou cego e eu vim aqui para te curar. Tudo assim, do nada, né? Então, toda essa experiência, a cegueira, a luz que vem do céu e que diz, eu sou Jesus, mais Ananias que vem, sem saber de nada, teoricamente, e expõe tudo que aconteceu com ele há pouco tempo atrás, deixa Paulo assim, né? Rapaz,
Esse negócio só pode ser de Deus, né? E ele crê no Senhor Jesus, ele é batizado, né? E ali se iniciam os primeiros passos de Saulo, agora não mais como um perseguidor, mas agora como um discípulo do Senhor Jesus. Certo, queridos? Foi aí que a gente parou na semana passada. Pois bem, a gente vai falar um pouquinho agora sobre os primeiros passos do apóstolo de Saulo ainda, como cristão, né? E até chegarmos na primeira viagem missionária. Depois a gente vai entender por que a gente está falando sobre essas coisas. Mas após a visão que Saulo teve do Jesus ressurreto, o seu encontro com Ananias de Damasco, o seu batismo nas águas, a primeira coisa que aconteceu é que Saulo ficou alguns dias ali em Damasco com os cristãos dali, né? Se você ler Atos e um pouquinho de Gálatas, você vai perceber que ele se converte e ele fica ali em Damasco por um tempo, junto com os cristãos. Ele já tinha sido curado da cegueira, e eu acredito que nos primeiros momentos ali com os cristãos, o que ele estava tentando fazer era pôr os pensamentos no lugar, em ordem. Alguém que foi ensinado desde criança a pensar dentro do judaísmo, agora estava ali junto com os cristãos para colocar todos aqueles pensamentos no lugar, e ele fica ali em Damasco. Depois de Damasco, se diz ali em Atos ainda que ele já começou rapidamente a pregar o evangelho nas sinagogas de Damasco, né? Em pouco tempo ele já estava ali pregando nas sinagogas da cidade a respeito de Jesus Cristo, que Jesus Cristo agora era o Filho de Deus, né? E isso deixava todo mundo perplexo, porque aquele que perseguia os cristãos por crerem que Jesus era o Filho de Deus, agora estava pregando para todo mundo lá em Damasco: Jesus é o Filho de Deus. Então abra comigo lá em Atos, capítulo 9, versículo 21. Atos 9, 21. Acho que eu estou falando um pouco rápido, né? Agora que eu percebi, na hora que eu parei assim, deu um silêncio, eu falei, nossa, acho que eu estou falando muito rápido. Eu vou tentar falar um pouco mais devagar aqui. Atos 9, 21 diz assim: todos os que o ouviam, ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E ele não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Né? Então eles ficavam perplexos porque aquele que perseguia agora estava pregando a fé que antes ele perseguia, né? E ele fica ali algum tempo em Damasco, e ali ele vai crescendo também no conhecimento do Evangelho, vai crescendo na graça, vai crescendo em entendimento. Versículo 22 diz assim: todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais, a ponto de confundir os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus era o Cristo, era o Messias. Então, Saulo foi adquirindo um entendimento tão grande, porque conhecimento ele já tinha, mas ele foi adquirindo um entendimento tão grande pelo poder do Espírito Santo a respeito de Jesus, a respeito da boa notícia do Evangelho, que em pouco tempo ele já estava pregando e já estava ganhando algumas discussões com os judeus que vinham confrontá-lo, que vinham colocá-lo à prova. Depois disso, se diz que Saulo vai para a Arábia. Depois da Arábia ele volta outra vez para Damasco, e só depois de 3 anos é que finalmente ele conhece Pedro e Tiago, irmão de Jesus. Ou seja, quando Saulo se converteu, ele não correu lá para Jerusalém para trocar uma ideia com os apóstolos, não. Ele ficou em Damasco, depois ele foi para a Arábia, depois ele voltou para Damasco, ficou mais 3 anos ali, só depois é que ele foi conversar com Pedro e Tiago, irmão de Jesus. Grave isso, que depois a gente vai voltar nessa questão lá em Gálatas. Porque isso é importante, porque ele vai dizer lá em Gálatas: eu não recebi essa mensagem por intermédio de homens. Não foi Pedro que me ensinou. Não foi Tiago que me ensinou coisa alguma. Eu recebi essa mensagem que hoje vos passo por revelação. Então ele tenta deixar isso bem claro em Gálatas, né? Eu não saí correndo lá para Jerusalém para aprender com os apóstolos. Eu recebi por revelação e eu já comecei a pregar em Damasco, fui para a Arábia, voltei para Damasco. Só depois de 3 anos ali, pregando o Evangelho, é que eu fui me encontrar com Pedro, fui me encontrar com Tiago, irmão de Jesus, lá em Jerusalém. Ele fica lá durante 15 dias, depois disso, ele passa algum tempo nas regiões da Síria,
Esquece. Nas regiões da Síria, que é onde havia Damasco, a Damasco fica na Síria, Antioquia da Síria fica na Síria, né? E depois ele vai para a Cilícia. Vocês lembram onde que é a Cilícia? Fica lá na Turquia, onde era a cidade natal dele, né? Tarso, Paulo de Tarso. Então ele volta lá para Tarso, fica um tempo lá, e é lá na Cilícia. A Cilícia ficaria um pouquinho mais abaixo ali, ó. Um pouquinho mais para a direita. Direita. Mais, um pouquinho mais para cima. Aí, mais ou menos aí, fica Tarso, né? Ele foi para lá, né? Ele estava lá embaixo, lá, né? Ele foi para lá, estava lá em Damasco, lá embaixo, na Síria. E estava lá. O que acontece ali? Lá em Tarso, sua cidade natal, ele se encontra com um homem chamado Barnabé, certo? Aí começa a vida missionária dele, né? Barnabé era um homem natural de Chipre, que é aquela ilhinhazinha que fica ali embaixo, verdinha ali, né? E Barnabé vai até lá em Tarso para encontrar Saulo e faz uma proposta para Saulo. Qual é a proposta? Vamos para Antioquia da Síria, pastorear a igreja lá por 1 ano. E Saulo aceita o convite, né? Então eles vão para Antioquia da Síria, próximo ali de Israel, né? Um pouco acima de Israel. E eles ficam ali durante 1 ano, ensinando o evangelho, pastoreando aquela igreja ali em Antioquia da Síria, né? E é ali que pela primeira vez, por causa da semelhança, por causa da dedicação de Paulo, Barnabé e aquela comunidade aos ensinos de Jesus, que os da fé de Jesus são pela primeira vez chamados de cristãos. Até então eles eram chamados de os da seita do caminho, né? Mas ali, nesse período de pastoreio, por causa da dedicação deles a Jesus, eles são pela primeira vez chamados de cristãos. Em Atos 11, do 25 ao 26, diz assim, ó. Atos 11, do 25 ao 26. Diz assim: Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante 1 ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos, que significa pequenos cristos ou os do partido de Cristo, né? Ainda em Antioquia da Síria, Barnabé e Saulo são separados por aquela igreja, por aquela comunidade, sob a direção do Espírito Santo, e eles são enviados para a sua primeira viagem missionária. Essa viagem missionária, essa primeira, nos interessa muito para a gente entender Gálatas. Então eles estavam ali na Síria, que é aquela parte ali do lado da ilhinha de Chipre ali. Cadê o mousezinho? Tem alguém? Opa. Isso. Do lado direito aqui, ó, em laranja. Isso, aí, ó, né? Exatamente. Ele estava, só que é bem litorâneo ali, ó, bem litorâneo, bem no litoral. Aí, mais ou menos, não, mais em cima, aí. Mais ou menos ali. Vocês estão enxergando ou não? Semana que vem a gente vai precisa do laser, né? Quem tiver um laser, semana que vem, traga o laser. Oi? Não, tranquilo. Ó, então ele estava ali, em Antioquia da Síria, bem próximo ao mar, e a igreja separa Barnabé e Saulo para uma viagem missionária. Vocês vão pregar o evangelho em outros lugares aí. Eu quero ler com vocês esse trecho, está lá em Atos 13, do 1 ao 3. Atos 13, do 1 ao 3. E a partir daí a gente vai começar a falar sobre a primeira viagem dele. Atos 13, do 1 ao 3 diz assim: Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Certo? Os enviaram. Agora eu vou pedir para mudar de mapa, aquele outro mapa lá, que vai ficar bem mais fácil de enxergar tudo. Meus amados, pois bem, agora, onde nós estamos? Aquele que perseguia se tornou discípulo, depois se tornou pastor de uma igreja durante 1 ano, e agora está sendo separado junto com um companheiro chamado Barnabé, um homem bem mais velho do que ele, para a primeira viagem missionária. Para onde eles vão?
Bom, tá aí o desenho. Olha Antioquia ali, ó, bem pertinho do mar, certo? Foi ali que ele pastoreou a igreja durante 1 ano junto com Barnabé, certo? Foi ali que eles foram chamados de cristãos pela primeira vez. E é dali que eles partem para Chipre. Certo, gente? Então eles chegam em Salamina, navegam de Antioquia até Salamina, que fica em Chipre. Andam aquela ilha inteira ali pregando o evangelho até chegar em Pafos, do outro lado, tá vendo? Ali em Pafos acontece algo importante. Ali em Pafos, Paulo se encontra com um procônsul. O procônsul era uma espécie de juiz, uma espécie de governador, mais uma espécie de juiz mesmo daqueles dias. O nome daquele procônsul era Sérgio Paulo, e ele começa a pregar o evangelho para esse Sérgio Paulo. Só que Sérgio Paulo tinha um assessor, né? Esse assessor se chamava Elimas, um mágico, um feiticeiro, né? E, inclusive, um dos apelidos dele era Bar Jesus, né? Filho de Jesus, ou seja, ele faz coisas como Jesus havia feito, né? Então, só que ele era um mágico, ele era um feiticeiro, né? Um charlatão. E ele era assessor desse procônsul. Enquanto Paulo pregava o evangelho para o procônsul, o assessor, o Elimas, vinha e confrontava o que Paulo tinha dito, tentando influenciar Sérgio Paulo a não se render à fé cristã. E ficou nessa onda, Paulo pregando o evangelho e o feiticeiro vinha e desdizia, né? Paulo dizia, ele vinha e desdizia, né? E ficou nessa coisa. Até que Paulo olhou para ele e falou assim: a gente vai resolver esse negócio. Ele olhou para Elimas e disse assim: você está pervertendo os retos caminhos do Senhor. Um dia eu fiz isso também, e eu fiquei cego. Você vai ficar cego por algum tempo. Lembram? Saulo perseguia a igreja. Quando se encontrou com Jesus, ele ficou cego. E agora ele está lidando com uma pessoa que está perseguindo o caminho de Jesus, que está pervertendo o caminho de Jesus. Saulo olhou para ele e disse assim: você vai ficar cego por um tempo, para você aprender que você não está mexendo com qualquer coisa, você está mexendo com Deus. Eu estou aqui para pregar os retos caminhos do Senhor para esse procônsul, você está atrapalhando. E ele ficou cego durante um tempo. E quando Sérgio Paulo ouviu o evangelho, viu o poder do Senhor, a palavra que saía da boca de Paulo, de Saulo, tornando aquele homem, o assessor dele, cego, e a ele que era o mágico, ele que era o homem do poder, de repente ele fica cego. Sérgio Paulo se rende ao evangelho, crê no Senhor Jesus. Então, o primeiro trabalho que Saulo e Barnabé fizeram foi nessa ilha aí, em Pafos, onde houve essa conversão do procônsul e de tantas outras pessoas, porque eles viajaram a ilha inteira ali pregando. De Chipre, eles... Tá, quer ver? Em Atos capítulo 13, versículo 4 até o versículo 12, se vocês quiserem ler depois, tá bom? Ele era Saulo ainda. Não, desculpa. Aqui no capítulo 13, se diz assim, até foi uma pergunta que o Cresce tinha feito na semana passada, né? Quando é que ele mudou de Saulo para Paulo? Né? Na verdade, poucos sabem. O que a gente imagina é que o nome dele tenha mudado lá em Antioquia. Aqui em Atos 13, quando ele já está viajando por Chipre, se diz assim no versículo... Quer ver? No versículo 7. Não, Saulo, cadê? Mas daqui a pouquinho ele vira Paulo, quer ver? 9, né? Ó, então Saulo, também chamado Paulo, aqui só faz uma referência, ele troca o nome daqui desse versículo, 9. Para frente, Saulo só é chamado de Paulo. Mas não significa que o nome dele mudou aqui. E aqui foi só uma referência. Provavelmente o nome... Dizem que o nome dele mudou lá em Antioquia. Que era uma coisa comum entre judeus, né? Mudar de nome. Por exemplo, Barnabé não chamava Barnabé. Barnabé chamava José. Aí quando ele se converte, os cristãos mudam o nome dele para Barnabé, que significa encorajador. Porque os nomes mudavam de acordo com a história do judeu, né? Por exemplo, Jacó era o enganador, teve o seu nome trocado por Israel, príncipe de Deus, de acordo com a vida dele. Por exemplo, Noemi, que significa doce, depois que perdeu o marido, depois que perdeu os 2 filhos, voltou para a sua terra, e quando chegou lá, toda amargurada pela vida, disse assim: não me chame mais Noemi, me chame Mara. Então os nomes mudavam de acordo com a história deles, né? Saulo, bom, que história ele teve como Saulo? Não foi as melhores, né? Então, quando ele se converte a Cristo, ele mudam, né?
provavelmente mudam, né? Começam a chamá-lo de um outro nome, no caso, né, Paulo. Certo, queridos? Pois bem, então olha só, o que nos interessa aqui é saber que ali em Chipre, Paulo pregou o evangelho para várias pessoas e o procônsul se converteu. Certo? Aí eles saem de Chipre e vão ali para Pergue. Estão vendo a cidadezinha ali? Pergue, já na Turquia. Eles navegam até lá, chegam em Pergue. De Pergue, eles vão para a primeira cidade da Galácia. Chegamos na Galácia, né? A primeira cidade é aquela outra Antioquia. Tem a Antioquia da Síria, que foi de onde ele saiu, e tem a Antioquia da Pisídia, que é lá na Turquia, lá em cima. Aquele território ali já é a província romana da Galácia, certo? Paulo entra ali, prega o evangelho ali, na província romana da Galácia. Alguns anos depois, ele escreve a carta para quem? Para os Gálatas, que é o pessoal que morava onde? Ali. Então, a igreja da Galácia se formou quando? Na primeira viagem dele. Então, o primeiro lugar que ele chega é exatamente ali, em Antioquia da Pisídia, né? E basicamente, o que vai nos interessar aqui é saber o que ele pregou lá, tá bom? A gente vai gravar isso. O que Paulo pregou em Antioquia da Pisídia? Você vai entender que o que ele pregou lá vai fazer todo sentido para você entender a carta dele aos Gálatas, certo? Então vamos entender o que ele pregou. Abram comigo lá em Atos 13, 23. Atos 13, 23. Eu vou ler alguns versículos com vocês, tá bem? Depois eu vou fazer um resumão da mensagem dele. Tá bom, queridos? Olha só. Atos 13, 23. Se diz assim. Isso é uma pregação de Saulo, tá? De Paulo agora, vou começar a falar Paulo. Saulo, acabou. 23. Da descendência deste homem, ele estava falando de Davi, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Então veja, a mensagem de Paulo em Antioquia era de que Jesus era o Salvador dos pecadores, certo? A mensagem tinha a ver com isso, com o fato de Jesus ser o Salvador dos pecadores. Versículo 26 diz assim, Irmãos, filhos de Abraão, e gentios que temem a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O que ele estava pregando ali em Antioquia da Pisídia? Salvação. Ele estava dizendo, Jesus é o Salvador, e Ele veio para salvar cada um de vocês, incluindo a mim, dos nossos pecados. Essa era a mensagem que ele estava pregando lá. Veja o versículo 27 ao 31, diz assim, O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram num sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Qual era a mensagem? A mensagem de Paulo era, Jesus é o Salvador. Ele veio salvar os pecadores. Só que os pecadores não o reconheceram. Não o reconheceram, não o aceitaram. Condenaram um inocente à morte de cruz. O Salvador morreu na cruz. O Salvador foi sepultado, não foi isso que a gente leu aqui? Foi sepultado. Só que como prova de que ele era mesmo o Salvador do mundo, de que ele não era um charlatão, de que ele não estava ali para enganar ninguém, Deus comprovou a mensagem que Jesus pregava, ressuscitando dentre os mortos. E depois disso, Jesus apareceu para muitos dos seus discípulos, que hoje são suas testemunhas. Essa era a mensagem. O Salvador veio ao mundo. O mundo não o reconheceu. Ele morreu. Ele foi sepultado. Mas ele ressuscitou como prova de que ele era aquilo que ele dizia que era. Certo? Essa era a mensagem. Vamos ver o versículo 32 agora. Nós lhes anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu a nossos antepassados. Qual era a mensagem?
Toda essa história de Jesus ser o Salvador dos pecadores que morreu, foi sepultado, ressuscitou e apareceu, é uma boa notícia, são boas novas para vocês. Essa era a mensagem dele. São boas novas para vocês. Versículo 38 e 39. Olha isso. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Vocês são perdoados mediante quem? Jesus. Essa é a mensagem de Paulo. Versículo 39. Por meio dele, todo aquele que crê, basta crer, é justificado, ou seja, é absolvido completamente de todas as coisas das quais não podiam ser absolvidos pela lei de Moisés. Ele está dizendo, Jesus veio nos salvar, porque a lei de Moisés não conseguia fazer isso. A lei de Moisés só nos condenava. Mas Jesus veio para fazer o que a lei não conseguia fazer. Ele veio nos perdoar. Ele veio nos justificar. Ele veio nos absolver. Essa era a mensagem de Paulo. Certo, queridos? E olha o versículo 43, a última coisa que eu queria dizer para vocês. Despedida a congregação, 43. Muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem onde? Na graça. Que perseverassem onde? A mensagem de Paulo era essa. Vamos tentar resumir tudo isso numa mensagem só? Seria assim, a mensagem de Paulo em Antioquia da Pisídia. Jesus é o Salvador enviado por Deus aos pecadores. Apesar disso, ele não foi reconhecido como Salvador. Foi condenado sem motivo legal à morte de cruz. Foi sepultado, ressuscitou e apareceu aos seus discípulos como prova de que era mesmo o Salvador enviado por Deus. Por meio dele é anunciado o perdão dos pecados, a justificação mediante a fé, algo que a lei de Moisés não pôde realizar. Tudo isso foi pura graça de Deus, foi tudo um grande favor imerecido. E nessa graça devemos permanecer firmes em total confiança até o fim. Essa foi a mensagem que ele pregou lá. Resumindo, essa é a mensagem. Então ele chega em Antioquia da Pisídia, procura uma sinagoga, como era de costume, ele sempre procurava uma sinagoga onde os judeus se reuniam, porque era muito mais simples, muito mais fácil você começar pelos judeus, uma vez que os judeus já tinham um conhecimento a respeito do Messias, por exemplo. Então Paulo chegava e dizia, Jesus é o Messias. Então facilitava a mensagem dele, era um bom ponto de contato. Então ele chegou na sinagoga e ele pregou exatamente isso aqui. Vocês sempre esperaram o Messias, um Salvador, um Rei. Ele já veio. O nome dele é Jesus, só que quando ele veio, a gente matou ele. Ele foi sepultado, ele ressuscitou. E ele ressuscitou como uma prova de que ele era mesmo o que ele dizia. E agora, em nome de Jesus, todos os que creem são perdoados. Em nome de Jesus, todos os que creem são absolvidos, são justificados. Tudo isso é graça. Sem que ninguém mereça nada, ele vem e nos salva como Salvador que é. Amém, queridos? Essa é a mensagem dele. Em Antioquia da Pisídia, muitos creram. Tanto judeus, isso é importante se lembrar, quando a gente for ler Gálatas. Tanto judeus se converteram, quanto gentios. Mas tantos outros, por ciúme, expulsaram Paulo e Barnabé do seu território. Então, era sempre assim. Paulo chegava numa cidade, pregava o evangelho, pessoas se convertiam, mas os que não tinham se convertido, expulsavam ele, ou apedrejavam ele, ou espancavam ele, ou prendiam ele, açoitavam ele, alguma coisa acontecia com ele. Ali em Antioquia da Pisídia aconteceu o de leve, ele só foi expulso. Só foi expulso da cidade. Quando ele sai de Antioquia, ele vai para uma outra cidade, Icônio. Só uma curiosidade. Antioquia da Pisídia não existe mais, Listra não existe mais, Derbe não existe mais. A única cidade que existe é Icônio, ainda hoje. Só que nem tem mais esse nome, chama Conia, ou Cônia. Né? Ou Cone, né? Cadê o Cone? Tá aí? Pois é, ele sai de Antioquia da Pisídia e ele vai para uma outra cidade, a cidade de Icônio. Né? Uma grande multidão crê na mensagem de Paulo. Qual era a mensagem de Paulo? Essa que a gente acabou de falar aqui. Jesus, salvação, graça, fé, perdão dos pecados, justificação. Essa era a mensagem de Paulo. Então uma grande multidão crê ali em Icônio.
na mensagem da graça de Deus. Vamos só ler um versículo, 3 versículos. Atos 14, do 1 ao 3, diz assim, ó. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer, só um pouquinho que o vento fez voar minhas folhas aqui. Veio a crer grande multidão de gentios e de judeus, mas os judeus que se tinham recusado a crer, incitaram os gentios e irritaram-lhe os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça. Mensagem de sua graça, esse é o conteúdo. Realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Ok? Então o que acontece? Ele vai ali para pregar a graça de Deus. Para dizer, olha, Deus ama vocês. Apesar de todos os seus pecados, o Senhor ama vocês. E o Senhor veio para perdoar vocês, os pecados de vocês. Quem quer que queira é perdoado. Pode dizer, meu querido. Não dá para saber, porque não diz exatamente quanto tempo. Só fala assim, olha, eles ficaram um bom tempo, mas não tem um tempo determinado, né? Mas ficavam o suficiente, isso é importante dizer, ficavam o suficiente para iniciar uma igreja, né? Então ele pregava o evangelho, um grupo se formava. E ele não deixava o grupo assim, né? Ele procurava unir esse grupo para que eles pudessem se reunir e manter. Depois você vai ver que ele foi até o final ali, até em Derbe, depois ele voltou, firmando a fé deles e levantando presbíteros. Foi deixando líderes ali. Então ele ficava o tempo suficiente para pregar o evangelho, ensinar o que era importante de início e deixar um líder ali para cuidar daquele grupo. Mas não dá para saber quanto tempo. Então ele estava em Icônio, como eu disse, uma grande multidão creu na mensagem do quê? Da graça. Essa palavra é Gálatas. Gálatas é graça. Você vai ouvir falar sobre isso o tempo todo em Gálatas, certo? E o que aconteceu? Como sempre eu disse, né? O que aconteceu na Antioquia da Pisídia? Ele pregou, se converteu, mas o que aconteceu depois com quem não havia se convertido? Expulsaram da cidade. Em Icônio o negócio já começou a ficar mais sério. Em Icônio, Paulo descobriu que eles estavam tramando para maltratarem e para apedrejá-los. Essa era a ideia. Só que quando ele soube do que estava acontecendo, da trama, ele saiu e foi para uma outra cidade. Qual cidade? Está ali no mapa também. Sai de Icônio e vai para onde? Para Listra. Foi a outra cidade que Paulo foi. Listra e Derbe. Então veja, em Listra, acontece algo ali. Paulo cura um paralítico. Na verdade, em Listra acontece uma coisa que Paulo nunca imaginou que aconteceria com ele, nem com Barnabé, né? Eles chegam em Listra, e é um povo que tem um folclore, né, uma tradição, são apegados à mitologia grega, né? Zeus, Hermes, todos os deuses da mitologia grega. Pois bem, quando Paulo chega em Listra, preste atenção nisso, ele chega em Listra junto com Barnabé e encontra um paralítico. A primeira coisa que ele faz é curar o paralítico. Agora, quem em Listra já tinha visto um paralítico andar assim com uma palavra? Ninguém. Quando Paulo curou o paralítico, todo mundo olhou para ele e falou assim: nós fomos visitados pelos deuses. Os deuses estão aqui. E o negócio foi tão sério que eles acharam que Barnabé era Zeus e que Paulo era Hermes, porque Hermes é o mensageiro de Zeus. Porque Paulo é que pregava, né? Então, bom, Paulo prega, Barnabé fica quietinho ali, mas os dois curaram o paralítico, esse poder só pode vir dos deuses, então Barnabé é Zeus, Paulo é Hermes, né? Entre os romanos, o nome dos deuses mudava um pouco, por isso que talvez na sua tradução aí, em vez de Zeus e Hermes, está Júpiter e Mercúrio, né? Pois bem, a coisa ficou tão séria que eles queriam sacrificar para Paulo e Barnabé. Eles queriam colocar os dois numa cadeirinha, pegar os sacrifícios, levar, cultuar os dois. Essa era a ideia. Nós precisamos cultuar esses deuses que vieram nos visitar, né? E até uma historinha, mas não vou entrar nessa história agora, do que aconteceu, por que eles queriam tanto adorar os dois, né?
Vou contar. É que no folclore deles era o seguinte: eles acreditavam que na antiguidade Zeus e Hermes tinham visitado a cidade. Só que os habitantes não haviam recebido bem os dois. E por isso houve uma grande praga na cidade e matou todo mundo. Então, quando eles viram Paulo e Barnabé, falaram: a gente não pode perder essa oportunidade, porque se a gente não sacrificar para eles, eles vão matar a gente, porque eles são deuses. Essa foi a ideia. Entenderam? Basicamente foi isso. Então, eles ficaram assim com a dificuldade imensa de impedir eles de fazer isso. Eles estavam decididos a adorar Paulo e Barnabé, que era tudo o que eles não queriam. Porque Paulo e Barnabé foram lá para fazer o quê? Pregar o Deus vivo. O único Deus. Aí Paulo até diz assim: para, gente, vocês ficam aí envolvidos nessas inutilidades, a gente veio aqui pregar o Deus vivo, vocês estão querendo me adorar. Nós estamos querendo pregar aqui o Deus vivo. Mas fica difícil ali, alguns se convertem, outros não. Aí o que acontece? Olha só, falei que a coisa ia ficando mais feia. Veio uma galerinha de Antioquia da Pisídia, mais uma galerinha de Icônio para Listra. Adivinha fazer o quê? Não, eles incitaram os dois, né? Quer ver? Eles incitaram, o grupo lá em Listra, que não havia se convertido, foi incitado pelos da Pisídia e de Icônio. Falou assim: não, esses caras já passaram pela nossa cidade. Esses caras aí são tudo fanfarrão, são tudo blasfemo. A gente tem que pôr fim nesses caras aí. E aí Paulo enfrenta o seu primeiro grande desafio. Eles pegam Paulo, apedrejam Paulo dentro da cidade, na intenção de matá-lo. Paulo fica estirado no chão como se estivesse morto. Os de Listra acreditaram que ele estava morto e arrastaram ele para fora da cidade e jogaram ele lá. E voltaram para dentro da cidade. Foi isso que aconteceu. Eles acharam que tinham matado Paulo e jogaram para fora da cidade para ele ser decomposto lá fora, para não feder a cidade. Olha isso. Só que daí os discípulos, os que haviam crido, correm até lá para ver o que tinha acontecido. Eu imagino, né? Se ele foi apedrejado e todo mundo achou que ele tinha morrido, é porque ele foi duramente castigado pelas pedras. E ele desmaiou de tantas pedras, de tanto apedrejamento. Só que ele não morreu. Porque os discípulos chegam, acodem ele, ele levanta, e eles saem de Listra e vão para Derbe, a outra cidade, a última ali, também na região da Galácia. Certo? Vamos lá. Em Derbe, eles pregam as boas novas de salvação. De novo, a mensagem é boas notícias de salvação. E é o que eles fazem? Veja, o que aconteceu com Paulo em Listra? Foi apedrejado. O que aconteceu com Paulo em Icônio? Estavam tramando apedrejá-lo. O que aconteceu com Paulo na Pisídia, em Antioquia da Pisídia? Foi expulso da cidade. Quando ele termina de pregar em Derbe, adivinha o que ele faz? Ele desce ali, já chega, cara, vou para Tarso, ficar sossegado ali, Antioquia chega. Não, ele volta pelas cidades. Ele volta de novo, volta para Listra, depois volta para Icônio, depois volta para Antioquia, depois ele vai ali no cantinho, numa cidade chamada Atália, e volta de barco para Antioquia. Ele volta pelas cidades que o apedrejaram, que o expulsaram, ele não está nem aí. E ele deixa isso claro, lá na frente, em Atos 20, quer ver? Só para os irmãos verem qual é a consciência de Paulo em relação à missão, que não tem nada a ver com a nossa vida hoje. Absolutamente nada a ver. A gente gosta de conforto, a gente gosta de segurança. Paulo não estava nem aí para isso, contanto que ele pudesse pregar o Evangelho. Eu só preciso achar o texto aqui, peraí. Isso, 24. Olha só, Atos 20, 24 diz assim, ó. Todavia, vamos do 23, ó. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Agora, olha a cabeça de Paulo. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Igualzinho a gente, né? Igualzinho. Meus amados,
ele chega em Derbe e depois ele vai voltando pela cidade, porque ele não se importa com a vida dele, contanto que ele possa cumprir a missão dele. A missão dele é maior do que a vida dele. Pregar o evangelho para ele era maior do que a segurança dele. Então ele vai voltando pelas cidades, fortalecendo a fé dos cristãos e, como eu disse para o Mateus, né, levantando presbíteros. Ele volta para Antioquia. Isso tudo acontece mais ou menos no ano 46 depois de Cristo. 46 depois de Cristo. Sabe quando que ele escreve Gálatas? Olha só para os irmãos entenderem. Ele passa por essas cidades todas, prega o evangelho e cria as igrejas, certo? Essas cidades ali, Listra, Derbe, Icônio, Antioquia, ali fica a Galácia. Ali estão as igrejas da Galácia. Nasceram pela pregação do apóstolo Paulo. Isso tudo aconteceu em 46 depois de Cristo. Paulo escreve Gálatas para quê? Para confrontar esse pessoal que havia se afastado do evangelho. Vocês se afastaram do evangelho, se afastaram da graça de Deus. Sabe quando que ele escreve isso? Quanto tempo vocês acham que passaram? 2 anos só. Ele escreve Gálatas em 48. De 46 para 48, o povo já tinha se afastado do evangelho. Você acredita nisso? Paulo tem todo esse trabalho, prega o evangelho, passa esses desafios todos, volta enfrentando tudo, volta fortalecendo os cristãos, coloca ali presbíteros, mas quando ele escreve Gálatas, e você vai ver lá na frente, quando a gente começar a ler Gálatas, que ele não faz questão nenhuma de elogiar nada, ele já chega dando de voadora, vocês se afastaram do evangelho. Ele não fala assim, graça e paz, queridos, olha, toda vez que eu oro por vocês, eu fico muito alegre. Ele disse isso em Colossenses, em Gálatas não. Ele não diz nada, porque em Colossenses ele diz assim, olha, toda vez que eu oro eu me alegro, porque eu estou sabendo sobre o trabalho de vocês, a dedicação de vocês, o amor que vocês têm por todos os santos. Não, em Gálatas ele fala assim, graça e paz, vocês se afastaram do evangelho. Na veia. Por quê? Porque em apenas 2 anos eles se afastaram do evangelho. Por isso que Paulo diz, eu fico impressionado que tão rapidamente vocês tenham se afastado do evangelho. Em 2 anos só. Ele escreveu Gálatas um pouquinho depois do concílio em Jerusalém, por volta do ano 48, depois de Cristo. Não é demais isso? Mas isso é nosso. A gente vai começar a ler Gálatas e a gente vai ver que isso é nosso. Isso não é uma coisa só dos Gálatas. Essa nossa capacidade de se afastar do evangelho é uma coisa. De se afastar da verdade do evangelho é impressionante como a gente consegue fazer isso rapidamente. Por isso a gente precisa ficar vigilante, atento. Principalmente no mundo de hoje, onde há muitas opções, onde há o engano é muito sutil. Né? Por exemplo, nos dias de Paulo, o engano não era tão sutil. Nos dias de Paulo, você vai ver quando a gente lê Gálatas, a coisa era mais ou menos assim, Jesus não é suficiente. Em qualquer igreja evangélica hoje, ninguém vai dizer isso, Jesus não é suficiente. Eles não vão dizer com todas as palavras, olha, aqui na nossa igreja aqui, Jesus não é suficiente. Eles não vão dizer isso. O engano é sutil. Eles vão falar de Jesus o tempo todo, mas o conteúdo não tem nada a ver com ele. É muito sutil. Então a possibilidade de você ser enganado hoje é muito maior. Muito maior. Você vai entrar numa igreja, eles vão falar dos milagres, de Jesus é maravilhoso, Jesus salva, Jesus cura, tal. Quando você vai olhar para o conteúdo da vida, o conteúdo do que se prega, você vai ver que, aí você vai abrir no evangelho e você vai comparar o que Jesus pregou com o que eles estão pregando. Você fala, mas não... Só que o que eles dizem o tempo todo? Jesus, 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 em o nome de Jesus, Jesus, Jesus. Só que o conteúdo não é de Jesus. Por isso que a gente precisa ficar muito atento, meus amados. Seja para esse tipo de engano, seja para outros enganos que não dependem de uma igreja evangélica, os enganos nossos mesmo.
A nossa facilidade de se afastar do Evangelho, independente de você ser da outra igreja ou aqui. O quanto é fácil a gente se esquecer da graça. O quanto é fácil a gente se esquecer que é pela fé, somente pela fé. O quanto é fácil você começar pela graça e querer terminar por esforço próprio. O quanto é fácil você transformar a mensagem do Evangelho em legalismo, criando regras que o Senhor Jesus nunca ensinou. Mas aquelas regras ficam com uma cara de piedade. Quem vive aquela regra parece que é um crente acima da média. Mas aquela regra, Jesus nunca disse nada sobre aquilo. Nunca. Você vai ver como é fácil. Como é fácil ou ir para o extremo do legalismo ou ir para o extremo da frouxidão moral. Ou o cara é cheio das regras ou o cara não tem regra nenhuma. Como é fácil a gente se afastar do equilíbrio e da verdade do Evangelho. Independente de ter um falso profeta no teu ouvido, ou sua mente, sua carne, a nossa compreensão humana, que sempre se aproxima do caminho de Caim, né? Que é a ideia de que a minha produção é que é colocada no altar, não o que o Cordeiro faz por mim. A minha produção é que é colocada no altar. A gente sempre está nessa aí. A gente muitas vezes vem na igreja e a gente acredita mesmo que a gente é demais. Demais. E que Deus nos ama porque a gente é demais. E que quem está lá fora, Deus não ama porque é de menos. Então, olha, meus amados, a gente se afasta do Evangelho assim, numa rapidez talvez até maior do que 2 anos. 2 anos é muito, né? 2 anos é já um homem maduro na fé, já, 2 anos, né? Mas em 2 anos eles se afastaram, e aí Paulo escreve Gálatas. Então, olha só, para a gente poder fixar bem a mensagem, e a gente vai entrar em Gálatas. Acho que dá para entrar um pouquinho hoje, pelo menos na introdução. Qual é a mensagem, portanto, que Paulo... uma coisa, uma outra, como se diz? Curiosidade. Por que aquela região é chamada de Galácia? Né? Porque os gauleses que vieram lá da região onde hoje é a França, migraram para lá, gauleses, e os gregos chamavam eles de Galatai. Né? Eles migraram para lá e se instalaram na Ásia Menor. Aí quando Roma assumiu o poder, a gente precisa dar um nome para essa província aí. Que nome que a gente vai dar? Quem mora lá? Os Galatai. Então tá bom, vai ser Galácia. Foi por isso. Né? Então Paulo entrou na Galácia, pregou nessas cidades. Qual mensagem? Qual mensagem? Vou ler de novo aquele resumo que a gente fez. Isso precisa ficar bem gravado na nossa memória quando a gente começar a ler Gálatas. Olha só. Qual era a mensagem? O Salvador é Jesus. Ele foi enviado por Deus, Jesus, para salvar quem? Os pecadores. Só que os pecadores não o reconheceram. Né? Nós não o reconhecemos como Salvador. Nós o condenamos. O condenamos sem motivo legal. Ele era inocente e nós o condenamos à cruz. Ele foi sepultado, mas ele ressuscitou. A ressurreição aqui é uma prova. Quero que vocês gravem isso. A ressurreição aqui é uma prova de que Jesus era quem ele dizia que era. Porque eu, se morro, fico morto e decomponho e sumo. Mas Jesus foi condenado pelos homens e ressuscitado por Deus Pai. A prova de que ele era mesmo o Filho de Deus, de que o que ele dizia não era bobagem. Ele ressuscita. Aparece para os seus discípulos que se tornaram suas testemunhas. Por meio desse Jesus, o Salvador que foi morto, sepultado e ressuscitado, é anunciado a todos nós o perdão dos pecados. Amém? A justificação mediante a fé, ou seja, se eu confio em Jesus, eu sou perdoado, absolvido, sou justificado. E isso ninguém pode fazer por mim, nem mesmo a lei de Moisés. Por que a lei de Moisés não pode fazer por mim? Porque eu nunca vou conseguir obedecer toda ela, nunca. Então quer dizer, ela sempre vai me condenar. Tudo isso foi pura graça de Deus. Esse perdão, esse amor,
esse Deus que vem ao seu encontro, tudo isso é graça. Tudo isso é graça. Ele não olhou para você e falou assim, olha aí, aquele lá vale a pena, hein? Aquele lá vale a pena. Ele não fez isso com Abraão. Ele não chegou em Abraão e se revelou a Abraão porque ele viu alguma coisa incrível em Abraão. Não, viu um potencial nele. Não tem nada a ver com isso. Só tem a ver com o quê? Com graça. Por que você está aqui hoje? Porque ele olhou para você e falou assim, olha, homem de valor, hein? Tem um potencial para ser de Deus que é uma coisa... Não havia nada em nós. Nada. Só havia o quê? Favor, graça, só havia graça. Nada em nós. Né? Olhou assim para o Lucifer e falou, rapaz, esse menino é moreno, bonito, alto. Né? Não. Ele só viu os nossos pecados. Só viu os nossos pecados. E mesmo só vendo os nossos pecados, ele nos amou. O que é isso? Isso é graça. Amém, queridos? Nada em nós, tudo graça. Pois bem, essa é a mensagem, amém, queridos? Só que essa é a mensagem que esse pessoal o quê? Rejeitou, se desviou, essa mensagem foi sendo adulterada por outras coisas que a gente vai aprender a partir de hoje. Falta 10 minutos, mas eu queria ler com vocês Gálatas 1. Agora a gente entrou em Gálatas. Não, agora não vou parar mais em Paulo. Gálatas 1. Gálatas capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Pode ser? Todos acharam aí? Gálatas 1. Bem, então vamos lá, só para os irmãos lembrarem. Por que essa carta se chama Epístola de Paulo aos Gálatas? Por quê? Porque ele escreveu para o povo da Galácia. Certo? O povo da Galácia. O pessoal que veio da França, exatamente, os gauleses. Vamos lá. Vamos ler então, pessoal. Olha como ele começa a carta. Paulo. Quem está falando com vocês aqui é quem? Paulo. Lembra de mim? Né? Paulo. Eu que passei por aí, peguei o evangelho, fui apedrejado, expulso, então, sou eu que estou falando. Paulo. Apóstolo enviado. Não da parte de homens, olha aí. Não foi Pedro que me enviou. Não foi João que fez uma lavagem cerebral em mim e falou, vai. Não foi. Não foi da parte de homens. Nem por intermédio de pessoa alguma. Mas por quem? Por Jesus Cristo. Vocês lembram? Atos 9. Lá em Atos 9. Olha só como é que tudo que a gente aprendeu vai ter sentido agora. Olha só, em Atos 9. Quem aparece para Paulo? Jesus. Aí Paulo fica cego e vai para Damasco. Aí quem Deus manda ir até Paulo, até Saulo, né? Conversar com ele e explicar o evangelho para ele? Quem? Ananias. Só que Ananias fica, não é possível que o senhor quer que eu vá lá conversar com Saulo, né? Ele quer matar a gente, o senhor quer que eu vou lá, né? Só que aí o Senhor diz assim, ó, no versículo 15, Atos 9:15, ó, mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então ele está dizendo aqui em Gálatas, olha, eu não fui enviado por Pedro, eu não fui enviado por João, eu não fui enviado por Tiago, irmão de Jesus, eu fui enviado pelo próprio Jesus. Ele apareceu para mim no caminho de Damasco. Ele apareceu para mim. Ele me cegou de tanto que ele apareceu para mim. Né? Eu criei nele naqueles dias. E eu aprendi que ele estava me escolhendo ali. Que ele estava me levantando como um instrumento para anunciar o que eu anunciei para vocês. Lembra? Vocês lembram, né? Ele está dizendo, ó, eu sou o Paulo. Vocês viram o que eu preguei. E eu não preguei o que eu preguei da parte de homens. Foi Deus falando com vocês. A mensagem que eu transmiti a vocês não é uma mensagem assim dispensável. Tipo assim, vou trocar essa mensagem que Deus trouxe pela mensagem do Joãozinho, o judeu. Não. Essa mensagem que eu anunciei é infinitamente superior a qualquer outra mensagem que venha tentar rivalizar com essa que eu preguei. Porque eu não sou
enviado por homem nenhum. Eu fui enviado pelo próprio Jesus. Ele me enviou a vocês. Eu preguei essa mensagem da parte de Jesus, que ele vai dizer lá na frente, e vocês estão abandonando. Estão trocando essa mensagem por uma bobagem, como se fosse nos nossos dias. Quando a gente troca o evangelho pelo legalismo, ou quando a gente troca o evangelho pela frouxidão moral, ou quando a gente troca o evangelho por enganos neopentecostais, quando a gente troca o evangelho pelo sabonete, quando a gente troca o evangelho pela água ungida, quando a gente troca o evangelho pelo óleo, quando a gente troca o evangelho, a verdade do evangelho, pelo que o apóstolo Agenor Duque disse. Então Paulo está dizendo, olha, tem o evangelho que veio da parte de Deus, eu transmiti a vocês, enfrentando todos os desafios, enfrentando muito sofrimento. E tem a mensagem que algum judeu trouxe a vocês da parte do judaísmo. Vocês estão se afastando do evangelho para se render a isso? É isso que ele está dizendo em Gálatas. Não é possível um negócio desse. E você vai ver lá na frente que Paulo fica bravo mesmo. Paulo não está feliz aqui não, está bravo. Então olha só. Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens, nem por intermédio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Lembra aqui qual era o significado da ressurreição nesse contexto? Qual era o significado? Jesus era quem ele disse que era. Ele pregou, ele morreu, mas ele ressuscitou. O que isso significa? Significa que ele não era um homem comum, que ele não era um mágico, que nem o Bar Jesus lá de Chipre, né? Ele não era um charlatão. Qualquer charlatão morre, e fica lá, acabou, e se decompõe e vira pó. Mas esse Jesus teve a sua mensagem comprovada, a sua identidade comprovada pelo quê? Pela sua ressurreição dentre os mortos. Ele não ficou na sepultura, ele não teve o seu corpo decomposto, ele fez essa pregação na Pisídia. Não teve o seu corpo decomposto, ele ressuscitou. O que Paulo está tentando mostrar aqui? Paulo está tentando, nesses primeiros versículos, mostrar o seguinte: o que eu preguei a vocês tem peso. Quem me enviou foi Deus, quem me enviou foi Jesus, que ressuscitou, que não é qualquer um, que não é um charlatão. Eu preguei da parte dele, sou apóstolo enviado por ele a vocês. Para depois dizer, e vocês se afastaram disso tudo, incrível. Se afastaram disso tudo. A ressurreição, quer ver? Abra comigo em Romanos 1. Romanos 1, do versículo 3 em diante. Veja como a ressurreição e a identidade de Jesus estão intimamente ligadas. A ressurreição comprova a identidade de Jesus como Filho de Deus. Romanos 1,3 diz assim, Paulo dizendo, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pelo quê? Pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ou seja, como homem, ele era descendente de Davi. Agora, por causa da sua ressurreição, ele foi declarado Filho de Deus. Ou seja, a ressurreição de Jesus comprova sua identidade de Filho de Deus. Amém, queridos? Então, Paulo está querendo deixar bem claro, pôr as bases do que ele vai dizer. Ele está colocando a base da autoridade para dizer o que ele vai dizer. Essas são as bases. A minha base para dizer o que eu digo é Deus. É Jesus que foi ressuscitado. É o fato de que eu sou um apóstolo enviado da parte dele e não da parte de homens. Não estou aqui inventando, não estou aqui contando a história do Chapeuzinho Vermelho. Não estou aqui trazendo fábulas a vocês. Não estou aqui apresentando um novo Zeus, um novo Hermes, um novo Júpiter, um novo Mercúrio. Não estou aqui trazendo um deusinho inventado por homens que tem braço, que tem perna, um deus antropomórfico. Não. Estou aqui anunciando o Deus vivo e a boa notícia do Deus vivo a vocês. Amém, queridos? É isso que eu estou anunciando. Versículo 2.
e todos os irmãos que estão comigo, porque Paulo não viajava sozinho, né? A gente viu aqui nessa primeira viagem missionária que ele viajou com Barnabé. Eu não disse para os irmãos, mas ele também viajou com um auxiliar, que era João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. Mas João Marcos, na hora que eles chegaram ali em Pérgia, eles chegaram em Chipre, em Pafos, aí de Pafos foram para Pérgia. Em Pérgia, João Marcos desistiu da viagem e voltou. E Paulo e Barnabé seguiram adiante, mesmo sem ele. E provavelmente Lucas, que foi quem escreveu Atos, estava com eles também. E talvez havia até outros cooperadores, né? Então ele está dizendo, aqui em Gálatas 1, olha, desculpa, virou minha página, esse ventilador está uma benção. Então, e todos os irmãos que estão comigo, a quem? As igrejas da Galácia, amém? As igrejas da Galácia. Quem são as igrejas da Galácia? Aquelas que ele pregou, que ele formou pelo Evangelho na sua primeira viagem missionária. Amém, queridos? Vamos continuar a leitura? Olha só. Olha a primeira coisa que ele diz no versículo 3. A vocês, graça e paz da parte de Deus e do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Meus amados, qual foi a mensagem que Paulo pregou? Não foi a mensagem da graça? E por que Paulo aqui diz graça e paz? Eu já falei para os irmãos, graça e paz, hoje em dia virou um cumprimento, virou um tchau ou um oi de crente, não é isso? Quando eu encontro um outro crente, eu digo graça e paz, virou oi, oi, graça e paz, oi, ou então graça e paz, tchau, não é isso? Mas nos tempos dos apóstolos, graça e paz não era isso. Ainda que eles se saudavam com graça e paz, havia um conceito por trás. Qual é o conceito? Quem compreende a graça, tem paz. Quem não compreende a graça, quem não confia na graça, não tem paz. Vai viver atormentado pro resto da vida com seus pecados, culpas e com o senso de condenação pairando sobre eles. Agora, quem é iluminado, quem ganha o entendimento da graça de Deus. Agora, por que Paulo está começando o texto dizendo a vocês graça e paz? Porque eles tinham se afastado da graça e já não tinham mais paz. A gente vai ver aqui adiante a falta de paz. A falta de paz, aquele negócio mais ou menos assim. Eu criei em Jesus, mas eu não sou circuncidado, e agora? Meu Deus, cara. Dúvida cruel, será que eu vou para o céu ou será que eu vou para o inferno? Será que eu estou obedecendo a Deus ou será que eu estou desobedecendo a Deus? Porque eu creio em Jesus, mas eu não fui circuncidado. Eles não tinham paz. Ou então chegava um rabino, né, do judaísmo, todo, e dizia assim, olha, vocês creem em Jesus, certo? Certo. Então, mas e Moisés? Vocês se esqueceram de Moisés, irmãos? Se esqueceram da lei, se esqueceram de deixar o cabelinho crescer na lateral, estão fazendo a barba, né? Então, o que não foram circuncidados, para trazer mais para o contexto deles, né? Não foram circuncidados, não né? Não estão guardando o sábado, olha lá, hein? Não estão guardando o sábado, estão nem aí mais para as festas sagradas instituídas por Deus lá no Antigo Testamento, se afastaram de tudo. E eles chegavam com aquele senso de condenação, julgando os cristãos que não viviam isso. E o que isso transformava a cabeça dos cristãos? Espera aí. Quer dizer, eu creio em Jesus, mas realmente eu me afastei de Moisés, né? Já não guardo mais o sábado, estou comendo umas carnes aí, de porco, né? Sabe? Isso foi principalmente a circuncisão, porque para a gente isso não significa nada, a gente é gentil, mas para um judeu, circuncisão é o sinal da aliança. Quer dizer, se eu não tenho a circuncisão, eu não tenho uma aliança com Deus, essa era a consciência. Então, ainda que eu tenha Jesus, se eu não tenho a circuncisão, eu não estou aliançado com Deus, eu não tenho nada com Deus, eu estou distante de Deus, eu nem sou de Deus. Era essa a compreensão. Aí chegava um judeu lá e dizia para eles, olha, vocês têm Jesus, mas vocês não têm a circuncisão, então vocês não têm uma aliança. Vocês não têm uma aliança com Deus. Vocês estão debaixo de condenação, vocês estão pecando contra Deus, fora o sábado, fora a comida, fora as festas, fora tudo mais que Moisés ensina. Olha,
Vocês estão pecando, hein? E aí eles começam automaticamente a dizer, bom, Jesus não é suficiente. Eu tenho que ter Jesus e mais alguma coisa. Né? Eu tenho que ter Jesus e mais alguma coisa. Eu tenho que ter outras referências. Eu tenho que obedecer Jesus, mas também tenho que obedecer Moisés. Né? E se a gente trouxesse para os nossos dias, para os nossos contextos? Né? Eu tenho que obedecer Jesus. Mas se eu não me mantiver completamente submisso à cobertura espiritual do meu pastor, estou em pecado. Cobertura espiritual. Você não pode mudar da igreja, porque está debaixo da cobertura espiritual. Sim. Não pode um monte de coisa. É. Você viu como é que vai a dúvida, né? Ela falando, né? Eu não sei se eu tenho mesmo alguma coisa com Deus, né? Porque eu tenho Jesus, mas eu não tenho a calça. Eu tenho a calça, eu estou usando calça, eu não devia estar usando, sei lá, né? Alguma coisa assim. Então veja, ó. Olha só, um cristão deve ser submisso à sua liderança, mas nunca absolutamente submisso, nunca. Porque o dia que eu estiver aqui pregando uma coisa que Jesus não prega, você tem que ficar com quem? Com Jesus, não comigo. Né? Então olha só, aqui o que estava acontecendo? Pessoas estavam rivalizando com Cristo pelo senhorio do coração deles. No caso, Moisés. Por exemplo, hoje, um dos grandes ídolos dos evangélicos é o rei Davi. Tem evangélico que ele nem curte muito Jesus, o negócio dele é com Davi. Com Davi. Davi é a grande referência. Mas não é verdade? Não é verdade? Davi. Uma vez um rapaz, né, a gente estava conversando, e falou para mim assim, falou assim, olha, Jesus é legal, mas Moisés é extraordinário, hein? Não é? Então olha só, é Moisés rivalizando com Jesus. No caso da maioria dos evangélicos, é Davi quase sendo o senhor de Jesus. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Jesus é a expressão exata do ser de Deus. O que eu quero com Davi? Eu posso aprender uma coisa ou outra com Davi, mas a minha referência absoluta é Jesus. E o que Davi não combinar com Jesus, eu largo Davi e fico com Jesus. Como Pedro, como Maria, como qualquer outro nome que enfia no meio, né? Como Ellen White, no caso dos adventistas, né? É isso, meus amados. O que estava acontecendo lá? Nomes rivalizando com Jesus, né? Jesus não é suficiente, eu preciso de mais alguma coisa. Então, Paulo diz, olha, a vocês graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Então veja, olha só. Para a gente finalizar aqui, eu passei 5 minutos já. O que Paulo está fazendo aqui? Em praticamente qualquer saudação para outras igrejas que ele escreve, ele fala, eu sou muito grato, estou muito feliz, vocês oram bastante, vocês trabalham muito, vocês amam, vocês são incríveis. E para os Gálatas? Graça e paz. Olha o versículo 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. Amém? É outra coisa, que não vai salvar você. Amém, queridos? A gente vai parar por aqui. Na semana que vem a gente continua do versículo 3 em diante, para a gente detalhar mais.
Vamos fazer uma oração?